Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para esse nosso encontro, o encontro de Jesus com a família. Um momento ímpar, porque nós nos reunimos com esse grande objetivo, de estabelecermos uma sintonia, de contribuirmos, de levarmos a harmonia aos nossos corações, aos lares em geral. De modo que fazemos assim todo o empenho para aqui estarmos, porque esse momento ele é muito importante. É o fortalecimento das nossas vidas, é o alimento espiritual que tanto necessitamos nesses dias tão difíceis para todos nós. Então, meus amigos, estejamos aqui de coração aberto para recebermos a visita do Cristo. Não esqueçamos do recipiente com a água que será fluidificada durante os nossos estudos. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, com Chico Xavier. É a mensagem 155, tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Palavra de Jesus, registro de João, no capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no caminho da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isto, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia, angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-la à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar um tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determina a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Como é difícil, né? Como é difícil ter tranquilidade interior, com tantas adversidades, com tantos desafios, com tantas batalhas, mas a explicação aqui de Emmanuel sobre as palavras de Jesus, elas são incisivas. Essa tranquilidade interior é uma construção a partir do entendimento que se tem com relação a essas dificuldades, a esses desafios. Pensar
E a tranquilidade, ela só ocorre quando tivermos uma situação financeira satisfatória, quando não tivermos problemas nenhum com relação ao nosso cotidiano, tivermos saúde, não tivermos desafios, não tivermos atritos, né? Então, isso faz parte do caminhar evolutivo, né? E essa tranquilidade, ela ocorre à medida em que tenhamos esse entendimento. Conservar a paz em Cristo. A partir dessa compreensão com relação às ocorrências, por mais difíceis e até dolorosas que sejam. É quando se atinge o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Mesmo com batalhas, atritos, testemunhos do planeta, mas nenhuma dessas situações modifica a serenidade interior. Desafio, é um aprendizado, né? É um processo de aprendizado e aperfeiçoamento, e isso a gente busca a cada dia. Então, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações e a nossa mente ao alto, pedir as bênçãos da espiritualidade maior. Senhor, dai-nos a vossa inspiração no estudo de agora, no estudo de hoje, e sustenta-nos durante a reunião, através dos nossos guias espirituais, para que permaneçam em nós o entendimento dos vossos ensinamentos, para que possamos não só assimilar vossos ensinamentos, mas que eles possam permanecer, nos iluminando e nos fortalecendo a cada dia da nossa existência. Ser conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos no estudo do 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje nós teremos o item 10 a 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele que se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. O Revista de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48. E prosseguindo, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram esta palavra e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Registro de João capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Refletindo esses ensinamentos sempre com relação à entrada no reino dos céus, né? Jesus sempre se reportando a essa condição para a qual nós fomos criados, ou seja, nós fomos criados por Deus para a perfeição, e é essa perfeição que nos vai dar acesso ao reino do Pai, ao reino dos céus. E aqui ele diz algo interessante, que muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que quer dizer isso? De certa forma, Jesus está se referindo aos talentos, aos dons
que nos são concedidos e que devem ser multiplicados para serem ofertados ao nosso próximo. E isso aumenta a nossa responsabilidade perante Deus e perante os nossos semelhantes. A providência divina sempre nos cobra na mesma proporção que nos oferece. Se muito recebermos, maior a nossa obrigação para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. E ele diz assim que quando alguém erra porque desconhece por ignorância, ele terá menos responsabilidade perante as consequências, né, dos seus atos. O que é totalmente diferente daquele que sabe como melhor fazer, tem o conhecimento e procede de uma forma errada, se omite, negligencia. E ele coloca aqui, Jesus, que veio a este mundo, veja bem, para exercer um julgamento, para aqueles que veem, que não veem, possam enxergar. Ou seja, a missão de esclarecer, de tirar as pessoas da cegueira espiritual. E aqueles que veem se tornem cegos. Porque muitas vezes, aqueles que veem, mas não entendem, não compreendem, e se tornam como se fossem cegos. E era melhor que fosse cego do que cometer os pecados, né? Do que errar. Então, o que é que a gente entende por isso? A gente entende que nem todos os adeptos do Evangelho, nem todos aqueles que já tiveram conhecimento do Evangelho, não é nem conhecimento, aqueles que são adeptos, né? Porque simpatizam, porque admiram, mas muitos não leem o Evangelho, e há aqueles que leem e não o compreendem. É o que Jesus diz ali. Muitos que enxergam, que veem, vão se tornar cegos porque não vão buscar o entendimento, não vão buscar a compreensão da proposta que é trazida pelo Evangelho. Então, por isso é que a gente pode dizer que os ensinamentos dos Espíritos são verdadeiras bênçãos em nossas vidas, porque os Espíritos nos trazem os ensinamentos do Cristo de uma forma que todos nós possamos entender. Eles reproduzem essas máximas sob diferentes formas, né? Sob diferentes ângulos, desenvolvendo-as, comentando-as, pô-los ao alcance de todos. Então, letrados ou não, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem ter acesso ao Evangelho. A proposta evangélica esclarecedora que o Consolador prometido nos traz. É necessário que a gente veja que Jesus esclarece aqui que é necessário o conhecimento, e quem tem o conhecimento tem a responsabilidade de praticá-lo. Significa exatamente o título desse item. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Ou seja, aquele que recebeu os dons, os talentos, o talento de entender, de compreender a mensagem de Jesus, tem muito mais responsabilidade do que outros, né? Que não tiveram acesso, ou que tiveram acesso e não tiveram ainda a capacidade de compreender, de entender. Então, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Aí surge exatamente aquele que não aproveita essa máxima, né, para melhorar-se, para
se modificar para o bem, que admira, eu acho interessante, acho até curioso, mas são ensinamentos que não tocam o seu coração, e essa pessoa, ela tem o acesso ao ensinamento, mas não se torna nem um pouco menos, assim vamos dizer, menos orgulhosas, menos egoístas, nem mesmo menos apegadas aos bens materiais, nem melhor para com o seu semelhante, para com o seu próximo, permanece do mesmo jeito, entregue às ilusões terrenas, né? As paixões egóicas. Então, é uma pessoa que tem muito mais por culpa, porque tem os meios de conhecer a verdade. Ela teve acesso. Quantas vezes nós temos acesso ao ensinamento, seja o ensinamento evangélico, o ensinamento dos espíritos, né? Que vem, vamos assim dizer, trocar em miúdos o que Jesus nos deixou, que vem nos dar outros ensinamentos lá do mundo espiritual, e nós desperdiçamos, não aproveitamos nem um pouco. Mas vamos pedir, como na parábola, né? Cada um recebeu, a parábola do talento, cada um recebeu um número X de talentos de acordo com a condição de cada um. Aí aquele que simplesmente recebeu um achou insignificante, achou que nada poderia fazer, era tão pouco, e enterrou, desprezou. E mais, ele teve que prestar conta do que ele havia feito. E se nada fez, se comprometeu muito mais, porque foi omisso, quando poderia ter feito bem, ter multiplicado aquele talento, principalmente em favor dos seus semelhantes. Então, meus amigos, essa passagem é uma passagem que às vezes a gente tem dificuldade até de compreender, né? Mas é exatamente isso. A todos nós, Deus concede possibilidades para conhecermos a verdade, para conhecermos os valores espirituais, para conhecermos os ensinamentos de Jesus e para, sobretudo, colocar em prática esses ensinamentos. Colocar em prática em favor do nosso irmão necessitado, porque a lei que rege o universo, que abrange todas as leis, é a lei do amor. E nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Momentos difíceis de muito egoísmo, de muito individualismo. Nós não estamos sabendo expandir o nosso amor. O nosso amor tem ficado restrito à nossa convivência, né? Como dizem os jovens, restrito à nossa tribo. Quem não estiver na nossa tribo é excluído. Por quê? Porque nós não aprendemos com Jesus o ensinamento de amor, de caridade, que nos leva a ter a compreensão com relação à situação, à condição de cada um. Nós somos muito seletivos, né? Isso nos leva a ter preconceito, a discriminar, porque as pessoas não pensam como pensamos, não agem como pensamos, e nós estamos sempre a ter um preconceito muito grave, muito doloroso em relação aos nossos irmãos que fazem parte das minorias, os negros, os índios, aqueles que têm uma ideologia política diferente, tantos outros que têm uma orientação sexual diferente. Esses nossos irmãos passam por muitas dificuldades, até por perseguições, até por extermínio. Então, um mundo que se diz um mundo já evoluído, civilizado, imagina
Nós alcançamos alguns degraus do ponto de vista material, tecnológico, mas o que nós estamos vendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são ações, atitudes anticristãs, desumanas. E quantas vezes essas pessoas assim agem, querendo preservar os valores da família, os valores de Deus, ninguém se debruçou sobre o Evangelho, o que Jesus ensina. Talvez se Jesus viesse com a sua proposta hoje, talvez ele fosse discriminado e perseguido. E falar de amor, falar de igualdade, falar que todos são iguais, que devemos fazer sempre o bem, fazer aquilo que desejamos que não seja feito. Imagina. Então são dificuldades que nós atravessamos, porque somos ainda espíritos, por demais imperfeitos. Ainda temos muito o que vencer, muitas tendências negativas que precisamos ter consciência, precisamos trabalhar para eliminar essas más tendências, substituindo-as pelas virtudes. Isso é um aprendizado, isso é um esforço cotidiano. Então, quando Jesus disse: se fosseis cego, não terias pecado, porque aquele que não tem o entendimento, ainda não tem a luz, o discernimento, as luzes que surgem a partir desse nosso entendimento, a partir da nossa compreensão dos ensinamentos, né, das leis divinas, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós nos sentimos, nós somos muito mais culpados, nós temos a culpabilidade em razão dessa luz que já alcançamos em favor do mérito. Essa luz que alcançamos, assim como o entendimento que já os ensinamentos nos trazem. Então, esse item é um item curto, é muito profundo, né? Chama a todos nós a atenção, porque o conhecimento do Evangelho, ele implica necessariamente na vivência dos seus ensinamentos. Por isso que Jesus diz que muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, meus amigos, fica a proposta da semana, o estudo, para que todos nós possamos fazer as nossas reflexões. Então, vamos nos preparar para as nossas vibrações. Elevando nossos corações ao alto. Vamos pensar, vamos emitir pensamentos, sentimentos de paz, de fé, de harmonia, de saúde. Rogamos, Senhor, pela paz e compreensão entre os povos, pela paz da humanidade, pelo entendimento dos governantes, para que possam governar pela justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todos os lares, por todas as famílias, para que despertem para a vivência do Evangelho. Pela concórdia, pela compreensão em relação aos nossos irmãos que não sintonizam conosco. Por cada um de nós, por nossos familiares, para que alcancemos a luz do Evangelho a nos trazer forças para o nosso
cotidiano, para os desafios do nosso dia a dia. Agora, silenciamos por alguns instantes para que cada um possa fazer as suas rogativas. Rogamos, Senhor meu Deus, para que os nossos pedidos, as nossas rogativas sejam acolhidas pela vossa misericórdia e atendidas conforme o merecimento e a necessidade de cada um. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto aqui na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, esperando revê-los no próximo domingo, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.